Salmo 116, verso 12 diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esse salmos, ele é atribuído a Davi. E Davi, ele faz essa pergunta a Deus, perguntando: o que que eu posso te dar? O que que eu posso te oferecer por todos os benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para mim, para minha vida, para minha família, por aqueles que me cercam? Ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que não necessariamente ele esperava uma resposta. Mas Davi, naquela altura, ele não era mais um simples pastor de ovelha, um jovem esquecido pelos seus. Naquele momento, ele era um rei extremamente poderoso sobre a terra, um rei extremamente rico, um rei que nunca perdeu nenhuma batalha. Ele tinha tudo do bom e do melhor, as melhores riquezas, os melhores palácios, tecnologia de ponta daquela época, tudo estava ao seu alcance. Então ele era muito rico. Dinheiro para ele não era um problema, ouro para ele não era um problema, bens materiais não eram um problema para ele. Então ele poderia oferecer tudo isso a Deus. Mas ele nem sequer menciona, porque ele sabia que tudo isso, todos esses bens, todas essas coisas não eram nem um pouco suficientes para retribuir a Deus tudo aquilo que Deus estava fazendo por ele. E é interessante que Deus, ele não espera nenhuma dessas coisas, nenhum desses bens, nenhum valor financeiro de nenhum de nós. Quem impõe e coloca isso para a gente é a religião. A religião que impõe que nós devemos oferecer algo a Deus, que devemos dar algo a Deus em troca. Essa barganha, essa troca que eu faço com Deus. Eu dou para eu receber. Isso não é bíblico, isso não tem nenhuma base e Deus ele não negocia dessa forma com a gente. Então, não existe nada nesse mundo que nós possamos oferecer a Deus em retribuição por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. O simples fato de, nesse momento, você estar me escutando é uma dádiva de Deus. E a gente não tem como pagar o dom da vida. Nós não temos como pagar o ar que respiramos. Então Davi ele faz essa pergunta a Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E esse todos, eu quero que você deixe a sua imaginação passar por tudo aquilo que Deus já fez para você, ou por você até agora, até esse presente momento. Olha quantas coisas Deus ele fez por mim, por você até o momento, e como que nós poderíamos retribuir ou pagar a Deus tudo isso que Ele tem feito para a gente? É impossível. Esse era o questionamento de Davi. Ele, embora fosse um homem extremamente rico, ele sabia que era impossível ele pagar a Deus, ele retribuir a Deus. Portanto, a sua resposta não foi uma resposta diferente, mas foi uma resposta brilhante, uma resposta plausível, onde ele diz que o que ele poderia oferecer a Deus não era dar, mas era receber. Olha que coisa interessante. Olha como é a lógica do Evangelho. Recebendo de Deus que eu faço com que ele fique feliz. É recebendo aquilo que Deus ele fez por mim, aquilo que ele faz por mim. Essa é a forma que eu retribuo a Deus. Que ele diz assim, no versículo 13: tomarei o cálice da salvação. A forma dele retribuir a Deus, se é que a gente pode utilizar essa palavra, não era dando algo a Deus, mas era recebendo o favor e a graça de Deus.
recebendo essa graça que ele não poderia retribuir. Recebendo esse favor, era a forma que ele estava retribuindo a Deus todos os benefícios que ele fazia por ele, por Davi. Então, é recebendo, permitindo, simplesmente deixando e recebendo de Deus que, se é que eu posso utilizar essa palavra, eu estou retribuindo. É tomando esse cálice que Deus ele oferece para cada um de nós. Esse cálice da salvação, que é o maior benefício que Deus ele faz por cada um de nós. É trazer salvação para todos nós. É nos salvar da morte, é nos salvar deste mundo, onde nós vemos que as pessoas estão completamente perdidas, sem direção, sem norte. É essa salvação que Deus ele tem para a gente, em tempo presente, em tempo oportuno. Hoje, nesse exato momento, Deus ele tem salvação para cada um de nós, para religiosos, para não religiosos, para você que frequenta um templo, uma igreja, uma sinagoga, enfim. É para você, exatamente para você. Deus ele tem essa salvação, porque talvez você esteja mergulhado dentro da religião, mas perdido, morrendo, sem Deus, sem paz. Enfim, tem muita gente dentro de templos religiosos, dentro da religião, que está completamente perdida. Pessoas que estão se perdendo, e é essa salvação que Deus ele tem para a gente. É nos salvar em vida. É permitir e fazer com que nós tenhamos salvação e vida eterna, vida plena. Não apenas num porvir, mas nesse exato momento. É essa salvação que Deus ele tem para cada um de nós. É nos salvar de nós mesmos. Pense bem, Paulo, talvez um dos homens mais brilhantes da história, ele diz assim: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Ou seja, ele reconhecia e sabia que ele era um homem miserável, era um homem necessitado. Então, ele diz o seguinte: eu preciso de alguém que me salve de mim mesmo. Eu preciso de alguém que me salve da minha condição, de quem eu sou. E eu tenho certeza que provavelmente você já tem experimentado isso, momentos em que você necessitava de salvação, não uma salvação externa, mas uma salvação interna. Aquela briga dentro de você ou de cada um de nós. E é essa salvação também que Deus ele quer e tem para conceder para cada um de nós. E perceba bem, Davi ele diz o seguinte, para a gente terminar, caminhando para o final. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação. Agora, Davi ele estava utilizando um termo que é necessário a gente entender um pouco a respeito da história e a respeito do que aconteceu posteriormente. Lá em Jesus, centenas de anos depois, Jesus, quando ele vai para a cruz, ali na cruz ele experimenta um cálice não da salvação de Deus, mas ele experimenta o cálice da ira de Deus. Olha que interessante, Davi ele diz o seguinte: tomarei o cálice da salvação. Mas para que o Davi tomasse esse cálice da salvação, foi necessário que Jesus tomasse do cálice da condenação de Deus. O cálice esse que era necessário que o Davi tomasse. Davi não merecia tomar o cálice da salvação, mas ele tomou do cálice da salvação porque Cristo, na cruz, tomou do cálice da condenação e da ira de Deus. A ira que eu e você merecíamos, que o Davi merecia, que a humanidade merecia. Jesus, na cruz, ele toma esse cálice da ira de Deus. Então, ele na cruz
tomando esse cálice da ira e da condenação de Deus, ele oferece para mim não mais o cálice da ira e da condenação, mas ele oferece para mim e para você o cálice da salvação. Ele toma o cálice que eu e você merecíamos e oferece para a gente aquilo que ele tem de melhor, que é o cálice da salvação. Então, esse cálice da salvação que Davi ali profeticamente estava falando é o cálice que Jesus ele tem para oferecer para cada um de nós. Então, como que eu posso retribuir a Deus por todos os benefícios que ele me tem feito? Receba o cálice da salvação de Jesus Cristo. Receba aquilo que ele fez na cruz, por mim e por você. Esse convite não é um convite para você vir para a minha religião. Não é um convite para você vir para a minha igreja, para você ser igual a mim. Esse convite é para que você, em seu coração, em sua mente, em seu espírito, receba o cálice da salvação e permita que Deus, ele salve a sua vida, ele salve a sua família, ele salve a sua casa. Porque quando eu tomo desse cálice da salvação, a promessa é que ele salvará a mim e salvará a minha casa, salvará a minha vida e salvará a minha família. Porque Deus ele trabalha com famílias. Então, a forma de eu retribuir a Deus, se é que eu posso usar esse termo, é tomar aquilo que ele está me dando. E aquilo que ele me oferece é bom. Aquilo que ele me oferece é puro. Aquilo que ele me oferece é para me fazer bem. Não é um convite, como eu disse anteriormente, para você ser evangélico, mas é um convite para você pertencer à família de Jesus Cristo. Pertencer ao corpo de Cristo, que não é uma instituição, não é uma religião, não é uma igreja e não pertence a um grupo exclusivo, de forma alguma. É um convite para que nós em vida sejamos salvos, para que nós, nesse momento, nos momentos de angústia, de aflição, de dificuldades, de medos, enfim, tenhamos esse cálice e eu me lembre que eu posso tomá-lo todas as vezes que eu necessitar. É a forma que Davi encontrou de retribuir a Deus. Tomarei o cálice da minha salvação. Essa salvação pessoal. Jesus na cruz, ele morre pelo mundo, mas de forma específica por você. Ele sabia que você, nesse momento, estava necessitando da sua salvação. Então, experimente Cristo. Experimente o Evangelho, experimente o seu amor, a sua graça. Talvez o seu encontro não foi com Jesus, foi com Jesus da religião. Mas eu te ofereço a você ir na fonte, nessa fonte que é Cristo. Leia os Evangelhos e procure conhecer de fato quem é Jesus. E quais são os seus ensinamentos? E eu duvido que você discordará de algum dos ensinamentos de Cristo. A pessoa ela pode detestar a igreja, ela pode detestar qualquer tipo de religião, mas eu duvido que essa pessoa ela questione os ensinamentos de Cristo. Eu duvido. A pessoa ela pode até mesmo não acreditar em Deus, mas ela não pode questionar que Jesus, ele oferece transformação através dos seus ensinamentos, através de sua palavra. E é essa palavra que tem poder de transformar, de salvar e de perdoar pecados. Espero que ao fim desse vídeo você possa, em seu coração, tomar esse cálice
da salvação de Deus para a sua vida. Que Deus assim te abençoe. Paz e bem.